É muito louco isso. Isso aí, não tem noção. O Renato chama de Cascão, mas é difícil de ver o Renato no Cascão. Você falou do gol do Viola contra o São Paulo. Eu vivi isso de um gol, o Neto, até hoje, quando eu encontro o Neto, a gente escreveu o livro do Neto, o Cascão tem uma relação mais próxima, mas eu convivi muito tempo com o Neto. Sempre quando eu encontro o Neto, eu falo assim, Neto, não é normal estar ao seu lado. Pra mim, não é normal estar ao seu lado. Não é normal. Pro Cascão pode até já ser, ele já passou essa etapa. Mas pra mim, não é normal. E eu comemorei, para de repente você tá olhando e fala assim, pô, mas o Bugarelli tá falando que ele gosta do Viola, e o Viola jogou no Palmeiras. Eu comemorei o gol do Neto em 94 pelo Santos contra o Corinthians no Pacaembu. Eu comemorei. Foi 2-1 pro Corinthians esse jogo. Porque o Neto tava mal, vinha da Colômbia, ele tava meio gordo, ele arrancou pela esquerda, cortou pra dentro, cortou o Gralac, e bateu de direita na gaveta no Pacaembu, no gol do Tobogã. Eu comemorei em casa sozinho, eu chorei, velho. Que eu vi esse puto, meu ídolo tá de volta. É só um adendo pra... Não, é isso. Assim, eu vou ler uma mensagem aqui, Bugar. Essa paixão que a gente tem pelos... Os caras não têm noção, cara. Eu vou ler um superchat. Não tem noção da que a gente tem. Eu vou ler um superchat aqui, porque é um superchat que foi enviado pelo Felipe Ribeiro, talvez te remeta também a um momento emocionante. Mas eu vou ler aqui, tá, Bugar? Vambora. Buga, luto contra essa doença e venceremos. Acho que aí ele tá falando da depressão. Bora. Meu pai era Fla e eu Corinthians. Minha filha tem também, tá? Vivi em brigas e nos afastamos. Não é o teu caso com a sua mãe. E antes da sua ida, reatamos. E aí ele fala que os seus filhos não esperem o momento que eu esperei. Dói o tempo perdido, Deus te abençoe. Beijão pra você, Felipão. Força aí, cara. Felipe Ribeiro mandando. Agora eu sei de muitas histórias do Bugarelli, porque eu conheço o Bugarelli há 300 anos. E tem uma história que o Bugarelli, não sei se ele vai contar, mas é uma história que é demais. Que é um Corinthians e 15 de... que o Buga sempre conta essa história. Conta esse Corinthians e 15 de Piracicaba no Pacaembu, Buga, que é do Niquinha. Cara, conta a história eu tinha certeza que era gol do Niquinha. Outro dia eu fui ver, os caras assim, na verdade, eu nem sei, depois tem que pegar demais, essa história é muito boa. Cara, eu tenho várias histórias de torcida. Você conhece assim, do Niquinha? Não. Então você vai conhecer agora. Essa história é uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi na minha vida. Mas enfim... Cara, é um sábado, Corinthians e 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista, Luciano do Vale narrando. E a Band ia fazer um compacto, né? Porque o jogo em São Paulo não ia passar para São Paulo, mas tipo 6 da tarde entrava um compacto do Luciano do Vale. Cláudio Adão jogava no Corinthians. Mas estávamos juntos na TV Record, é isso? Não, isso é muito antigo, bem antes. Eu tive uma época, cara, de ir em muito jogo, cara. Esse brasileiro de 90, 89, 90, todos os jogos em São Paulo eu ia com o mesmo com a mesma galera do meu colégio, que eu estudei aqui em São Paulo, o Liceu Pasteiro, na Vila Mariana. Então ia sempre os mesmos caras. Guilherme, Tortão, Alexandre, Carlão, eu... Sempre os mesmos, Rogerinho, sempre os mesmos caras, sempre os mesmos caras. Aí esse dia, era um sábado... Foi comigo o Guilherme, o Terence, o grande Terence Paiva, que trabalhou muitos anos na televisão, TV Bandeirantes, ele que me traz pra TV, ele que foi minha inspiração. Eu queria ser veterinário, o cara me encheu o saco o colegial inteiro pra eu trabalhar com esporte, pelo meu fanatismo. E o Terence fala uma coisa muito legal, até no assunto que vocês falaram. O Terence jogava bola com o time da Band, ele jogou bola no meio de campo, que era Terence, que ele jogava de volante, jogava de Rivelino, Mário Sérgio. O Gerson tava nessa, não? Cara, assim, todos os caras jogavam. Mano. Eu falei assim, cara, é uma loucura. O Tostão era comentarista, os caras, olha os caras, a mesa que o cara jantava na época da Band. Porra, Tostão, Rivelino, Gerson e Mário Sérgio. Um Edu na ponta esquerda. Pô, você é louco. Cafuringa. Então, assim, cara, uma loucura. E a gente nesse dia, cara, Terence, eu, Guilherme, e foi um amigo nosso, Caio, palmeirense, que tava com a gente, com o pessoal do passeio, falou assim, pô, vamos ter um Corinthians, vamos lá, então vamos. E aí o cara, tava todo mundo junto, 3 da tarde no sábado, vamos junto, vamos pro Pacaembu. Começa o jogo no Pacaembu, a gente tava no meio, a gente chegou lá em cima da hora, porque decidimos em cima da hora pra ir, 3h45, o jogo 4 da tarde, aquele sabadão, cara, pegando fogo, sol desgraçado, quente. E os trouxas aqui, 3h45, chegam, entram pela arquibancada de cima do Pacaembu, vê um clarão no meio da arquibancada da explosão coração corintiano. Aí os trouxas lá de cima falam, tem um lugar ali, tá aberto. Pô, você acha que 3h45 ia ter um vazio ali por qual motivo? Tinha alguma coisa errada.
pra estar ali, o estádio pinhado, né? Aquela arquibancada. Só um buraquinho. Só um buraquinho, porque cabia os 4 caras lá. Falei, é óbvio que tem alguma coisa lá, mas, pô, vamos lá. A gente se aperta lá, né? Aperta aqui, Corinthians, aperta, vai um aqui e tal. Época de bandeirão, puta, meu. E aí, cara, a gente tá chegando ali, a hora que a gente chega perto, um cheiro já. O que tinha acontecido? Alguém tinha passado mal. Vomitou, passou, pegou aquela feijoada de sabadão. E aquele sol. Que o cara deixou a feijoada. E aí aquele sol batia, né? Os raios solares e subia aquele cheiro. Azedo. O cara tá botando uma pizza aí, é sacanagem a pizza entrar nesse momento, mas tudo bem. Aí aquele azedo. Só que era assim, a convicção que eu tenho era a seguinte. Cara, alguém chegou lá, começou a ter esse cheiro, tal, e sim, no meio do negócio. Era no meio, no melhor lugar, na risca do meio de campo. Acho que o pessoal que passava lá também chegava e começava a ver, porra, né? O cara não aguentava e vomitava também, aumentava. Então, assim, você não via só a bisteca, você não via só a couve, o arroz, o feijão. Você começava a ver algumas pessoas que. O macarrãozinho. A gente vai vomitar aqui, hein, meu. Cara, e tinha um espaço de quase 4 pessoas de vômito, assim. Então, assim, a sensação que eu tinha é que o pessoal chegava lá e vomitava mais. E aí chegamos lá, falei assim, cara, e agora? Puta, tem que apertar os caras aí. Meu, obviamente que naquela fileira ali ficou um vazio. Então tinha torcedor daqui pra lá, esse vazio de vômito. E aí eu subi umas 2, 3 fileiras e tá tudo lotado já. Pô, Corinthians, senta aí. O cara sentou, ficou eu e um cara empurrado aqui, 2. O Terence mais um aqui e o Guillaume, que é o Guilherme. Guillaume, porque a gente estudou em colégio francês, a gente chamava de Guillaume. E aí o Guillaume aqui do canto. Cara, e aí todo mundo começa o jogo. Puta, o 15 de Piracicaba faz 1-0. Eu tinha a sensação que era gol do tal do Niquinha. O Luciano do Vale, depois eu vi outro dia. Não é o Niquinha. Narrou um outro cara. Mas também não sei se narrou errado, porque o Luciano errava nome pra caralho também. O Luciano também errava nome pra caralho. Então eu só sei que tava 1-0 pro 15 de Piracicaba. E aí, eu lembro do Caio, amigo nosso palmeirense, ele cutucava assim a gente, assim, vocês vão perder do quê? Eu falei assim, Caio, nós vamos dedar você aqui no meio da explosão. Já tá uma merda, porque tem esse vômito, esse sol batendo, e não tinha pra onde ir mais, tá ligado? Era, acho que o tobogã fechado, né? Então aquela época que os caras não abriam o tobogã, então era, puta, aquela curva inteira ali, lotado, e eu falei assim, puta, meu, nós vamos te dedar aqui. O 15 faz 1-0. Só que eu conheci o Cláudio Adão, cara, e o Cláudio Adão, ele parava no ar. O Cláudio Adão faz um gol nesse jogo. Quem tá vendo aqui, ouvindo, depois procura aí na internet, aí, naqueles canais que tem jogos do Corinthians. Corinthians 4, 15 de Piracicaba 1. O gol do Cláudio Adão, ele para no ar, e o Luciano do Vale adorava o Cláudio Adão, e ele narra brilhantemente. O Cláudio Adão faz 1-1, cara. Eu não sei se é o 1-1, se é o 2-1 que ele para no ar. Quando sai o primeiro gol do Corinthians, e assim, o 15 faz 1-0, o Ribeiro, aquele cara que tinha 4 dentes na boca, o Ribeiro, ele vira... Presidente da explosão. Tá vivo ainda o Ribeiro? Acho que não. Não? Não tá mais? Não, que pena, hein, meu? Porque eu lembro uma vez que o Milton Neves matou o Ribeiro ao vivo num programa da Record, e a mãe dele ligou lá, porque achou que o filho tinha morrido. Porque ela falou assim, cara, porque aí o Ribeiro ligou e depois foi pro Milton se retratar. Falou assim, porra, Milton, você me matou aí? Porque o Ribeiro ia nas Copas do Mundo. Lembra que ele ia pra las Copas do Mundo, torcida explosão, coração corintiano? E aí o Ribeiro, quando sai o gol do 15, ele começa, ele dá uma chamada na torcida, ele bate palma assim, tem que continuar incentivando, tem que continuar gritando, não é porque tá perdendo. E daí os caras em pé, né, empurrando o Corinthians, tal, daqui a pouco o Corinthians empata 1-1. Só que lembra que as bandeiras, os caras tremulavam e ficavam com as bandeiras aqui, ó, debaixo das pernas, assim, né? O maluco pega uma bandeira, a hora que ele passa a bandeira assim, ó, Daquela lavada. a bandeira, ela dá uma passada assim com a borda No vômito. Na piscina de vômito. na piscina, ele dá uma lambida assim, ó. E aí ele começa a fazer assim, ó. A hora que ele passa assim, ele começa assim, você vê bandeira branca, torcida explosão, coração corintiano, Nossa, o símbolo do Corinthians, e aquela bordinha já meio manchada da comida que o cara já passou no feijão, no caralho, e o cara começa a tremular assim, ó. A hora que o cara começa a comemorar o gol do Corinthians, você consegue ver assim os feijãozinhos caindo de alguns caras no meio da arquibancada.
E aí, cara, o Terence vira pra mim e fala assim, puta que... Aí os caras estão comemorando que sai o gol. Você abraça o cara do lado, até hoje, pô. Você abraça o cara do... Mas teve chuva de comida ali, caindo os fãs. E o cara, assim, porque a bandeira tá tremulando aqui, ela cai, tipo, 2, 3 pra baixo, 3 fileiras pra baixo. Sujando todo mundo. Sujando todo mundo. Cara, 2-1 de novo. Vocês torcendo pra não sair mais gol. Cara... Mas cada uma era uma lambida? Só o frame. É só o frame, ó. Frame da cabeça. Olha o Adão. O Adão tá parado. Ah, não, esse aí é o gol do 15, acho, porque tem 3 caras do Corinthians. Não, esse é o... É o gol do Cláudio Adão. É o gol do Cláudio Adão. Cara, é um puta golaço o gol do Cláudio Adão. Boa, cara, o Corinthians faz 4-1 no primeiro tempo, eu começo a torcer pra parar de sair gol.